Brasília, 2 de novembro de 2015, nós estamos aqui no último dia de programação do evento Território Leitor. Eu estou aqui com a senadora Fátima Bezerra. Senadora, como é que a senhora avalia esse evento Território Leitor e as discussões que foram levantadas aqui em prol do livro e da leitura no país? Extremamente positivo, não é? A abrangência do encontro, ou seja, Plano Nacional do Livro e Leitura, consequentemente o debate sobre as ações em curso no que diz respeito à construção dos planos estaduais, dos planos municipais, o encontro nacional de bibliotecas, né? O encontro nacional do ProLê, enfim, né? Um momento, né, muito importante, porque você consegue reunir o representante dos estados, dos municípios, representantes da sociedade civil, o governo federal, o poder legislativo, e todos voltados para um só pensamento, que é como a gente fazer avançar as políticas públicas direcionadas para promoção, expansão e fortalecimento do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca no nosso país. Aqui na sua fala, senadora, a senhora destacou a importância e a urgência de se transformar o PNLL numa política pública e de Estado permanente. Por que no Brasil isso ainda não virou uma realidade? Exatamente, né? Veja bem, o Plano Nacional do Livro e da Leitura tem que virar lei. Para tanto, né, nós estamos cobrando do governo federal que envie o mais urgente possível o projeto de lei ao Congresso Nacional. Projeto de lei esse, inclusive, que está na Casa Civil, projeto de lei esse que foi fruto de um amplo debate, né, em todo o país, e agora o que nós precisamos é que o projeto chegue aqui para que no ano de 2016 a gente aprove esse projeto e no ano de 2016 ele seja sancionado pela presidenta Dilma. Por que o país precisa de um projeto dessa natureza? O país precisa porque a gente precisa dar as ações, os programas e os projetos voltados para promoção e desenvolvimento do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca no nosso país. Nós precisamos dar, repito, a essas ações, programas e projetos o status de políticas de Estado. Ou seja, nós temos que passar desse estágio de programas e ações de governo para políticas de Estado, né? E associada a isso, a gente avançar também no que diz respeito à questão do financiamento, a questão do orçamento. Por isso que aqui destaquei que a gente não pode esmorecer, que a gente não pode deixar de continuar lutando pela aprovação da PEC 150, que é a PEC que estabelece a vinculação orçamentária para a área da cultura. Nós, por exemplo, temos que aqui também reafirmar o nosso compromisso de aprovar em 2016 o projeto de lei que já está tramitando nesta casa, o 1311 de 2011, que visa instituir o Fundo Nacional Pro Leitura. E aqui também destaquei a importância da gente aprovar o projeto de lei 49 de 2015, de minha autoria, que tem por objetivo instituir a lei do preço fixo do livro no Brasil. A cultura no Brasil, de certa forma, ela está sofrendo um certo desmantelamento. Lá no Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro se encontra fechada, as escolas de São Paulo se encontram ocupadas por aluno, as bibliotecas parques do Rio correm a iminência de estarem fechadas, e aqui em Brasília a gente tem a biblioteca demonstrativa fechada. Como é que a senhora avalia essas situações? Primeiro, a situação lá em São Paulo é uma situação lamentável, né? Chegamos ao ponto, inclusive nesta última terça-feira, de lideranças estudantis terem sido detidas, né? A presidente da UBS e outras lideranças estudantis. O que deve merecer de todos nós é um repúdio veemente, né? Porque imagine, os estudantes lá em São Paulo estão dando uma lição de cidadania ao país inteiro, porque um movimento pacífico, um movimento cidadão, eles estão lutando pelo direito
a estudar, né? É disso que se trata exatamente a luta deles, né? Eles não querem fechamento de escolas, repito, eles querem a escola perto de onde eles vivem, repito, eles estão lutando para garantir o direito de estudar. Com relação a essas outras situações do Rio de Janeiro, é verdade, né? A situação do ponto de vista do financiamento é uma situação hoje muito delicada e que exige também muita mobilização social, como está sendo feita. Assim como aqui também no plano nacional, nós estamos muito atentos aqui para a defesa do orçamento destinado tanto para a educação como para a cultura. O ano de 2015 é um ano, infelizmente, atípico, em função de toda essa crise no plano macroeconômico, mas nós temos que estarmos cada vez mais vigilantes para lutar contra cortes na área da cultura e na área da educação. São áreas essenciais, e essas áreas têm que ser preservadas de cortes orçamentários, né? Daí a importância exatamente da mobilização social, né? A importância da participação da sociedade civil, daí a importância de encontros como esse. Para finalizar, senadora, como é que a senhora avalia o cenário político atual? Hoje o Conselho de Ética decide ou não pela cassação do Eduardo Cunha. Como é que a senhora está vendo esse cenário? Olha, primeiro eu espero que o Conselho de Ética tome a decisão que é aquilo que a maioria esmagadora da sociedade espera, que é instituir, né, o processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar no que diz respeito à questão do deputado Eduardo Cunha. É isso que a sociedade espera, entendeu? É isso, inclusive, né, o que o meu partido também defende, né? As evidências com relação ao deputado Eduardo Cunha que caracterizam quebra de decoro, essas evidências são muito graves, muito graves mesmo, mas muito graves, né? O parlamento, a nível nacional, não pode continuar numa situação dessa, sendo presidido por um parlamentar, repito, né, cujas denúncias, cujas acusações, enfim, apresentadas, né, pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, repito, são muito graves, mas muito graves mesmo. Claro que a ele e a qualquer um cabe o direito de ampla defesa. Inclusive no Conselho de Ética, ele vai ter o direito de se defender no Conselho de Ética. Agora, o que não pode de maneira nenhuma é o Conselho de Ética dar as costas para a sociedade e não instaurar o processo disciplinar no que diz respeito à quebra de decoro com relação ao deputado Eduardo Cunha. Isso é inaceitável, entendeu? Esperamos, repito, que o Conselho de Ética instale o processo.